E aí, boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Tudo tranquilão. Bora, João. Pô, Vamos para cima, João. Calma. É aí, Zé. Entras com uma força dessas. Então, malta. Buenas. Como está aí na vidigueira? Partilhem, Vai, partilhem, partilhem o Space. Marcos, partilhar o Space mais uma vez no Twitter, por favor. estou compartilhando. manda para toda a galera. É isso, irmão. Ó, tá shake, cara. Então, como é que vai isso Pô, por vocês aí? estão, vocês estão tudo com sotaque de brasileiro, hein, cara? Pô, às vezes eu Ah, acho que até que é brasileiro falando. e tu estás com o sotaque português. Mesmo, pô. Agora sim, Só agora Tá ficando, sim. tá ficando, falta, tá ficando bonito. Tá ficando bonitinho. É? só, Essa coisa. só, Agora sim estás falando como eu entendo. Estás entendendo? mesmo, só falta você estar falando aqui como gente do norte, né, caralho? Isso. É, João, daqui a pouco eu estou em Braga, hein, João? Ora, cá te espero. Não, não pode mudar, João. Tem que continuar no brasileiro. Ele é que fala português. Ah, pois é. Já te espero. Cá te estou esperando, né? Não Te preocupa, não. espero, te Aqui, espero. não se Boa preocupa que noite, aqui chuvinha espera por você. Rodrigo. Boa Boa noite. noite, Nuno. Boas. Ai, tá demais, cara. Tá demais. Show de bola. Volta calor. Como é que está esse pessoal todo? Para quem entrou agora, nós trocamos. Agora aí a galera portuguesa fala com o sotaque brasileiro e o Marcos estava falando com o sotaque português. Alguém quer desafiar-se a si mesmo? Rodrigo? Ô, pessoal, vão partilhando aí o grupo, por favor, com as vossas comunidades. Muito obrigado, né? Pronto, já chega, ó Gonçalo. Já chega, ok? E aí? Mete Pá, uma musiquinha para começarmos a arrancar com isto exatamente, era isso que ou eu esperamos ia, mais um bocado? era isso que eu ia fazer. Muito bem, vamos começar. Vou, Ei, boa noite. começando, vamos animando aqui a malta. Está chegando. Uma boa noite aí a todo o pessoal vindo do Brasil. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Marcos, bota aí, fechou o teu micro, que eu vou fazer aqui uma intro. Já fechei, já fechei. Falou. Boa noite a todos. Começando agora mais um Space aqui do Em Bom Português. Hoje eu estou como host e como co-host está o Gonçalo e o Christian, eles que vão conduzir praticamente o papo todo hoje aqui, tá? Fala aí o Gonçalo. Fala aí, Cris. Ora, boa noite. Espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo em ordem. Obrigado por estarem presentes, Evo e Rodrigo. Espero que esteja tudo bem com vocês. A cena de costume, as regras, temos que cumprir, aceitar as opiniões, respeitá-las, principalmente quando os temas são sensíveis como este. E se quiserem falar, como ao costume, solicito, põe a mão no ar e bota a cama para a frente. Gonçalo. E é isso, pessoal. Agradecer o vosso tempo que tiraram das vossas vidas para estarem aqui connosco. E pá, é esse o sentimento de agradecimento, gratidão
ano novo, vida nova, como dizem, né? E em conversa com a comunidade, com o pessoal, decidimos pôr este tema para o nosso Space 2, porque a malta, ou o pessoal, fica sempre pensando: epá, ano novo, vamos mudar algo, né? Vamos pôr um novo objetivo nas nossas vidas, melhorar, mudar algum hábito, e então decidimos conversar sobre isso. Não é, Cris? Exatamente. João, queres dar aí umas palavras? Ora bem, eu acho que o tema é muito porreiro e passível de gerar bastante discussão e bastante partilha de opiniões, principalmente quando podemos falar de mudanças, que acho que é clássico, pelo menos nos países latinos. No início do ano as pessoas começarem a pensar em mudar, falamos de questões de saúde, dieta, etc. Mas também muitas vezes, pronto, questões mesmo de estilo de vida, ou de trabalho, ou mesmo finanças. Então, se calhar o interessante, e para começar aqui a discutir, seria não só pensar o que é que as pessoas acham que podem mudar, cada um de nós, mas o que é que se calhar as coisas vão mudar este ano e o que é que será diferente e o que é que nós também nos teremos que adaptar a essa mudança. Por isso, se calhar, eu desafiava aqui os nossos hosts, hum, a dizer que é que começar com um tema de mudança, ou pessoal, ou mesmo de ano, e para nós vermos se concordamos ou não. Pô, mudança para mim esse ano está sendo o tema principal, entendeu? Que eu tô me mudando completamente, assim, é um mergulho muito grande. Eu estou saindo daqui do Brasil e indo para Portugal, né? Em março, até o final de março, eu estou chegando lá e ficar definitivamente, me mudando definitivamente. E assim, assim, é meio complicado, porque eu estou saindo da minha zona de conforto, entendeu? Estou saindo completamente da minha zona de conforto, da minha zona de segurança e de ter amigos. Que eu não que eu não tenha amigos lá em Portugal, que eu tenho muitos já, né? Graças a esse grupo maravilhoso que a gente faz parte aqui, eu já tenho muitos amigos, mas, cara, assim, amigos que eu estou dizendo de anos, parentes e tudo mais, e eu estou abrindo mão disso tudo por uma coisa melhor para mim, para o meu filho, entendeu? Para minha família. E, assim, tem sido muito complicado, assim, né? Tá, assim, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. É muito bom essa mudança. Essa mudança está sendo muito boa para mim. Mas a complicação até chegar a resolver tudo de uma vez, né? Eu estou já há meses já planejando, fazendo os planos, organizando tudo para correr tudo certinho, entendeu? E assim, espero que até março esteja tudo bem já para eu ir definitivamente. Boa, cara. E és muito bem-vindo a Portugal, como sabes, já te explicámos. Nós, principalmente nós, a nossa comunidade, tem uma ligação muito forte com os nossos irmãos brasileiros, principalmente porque, pá, sempre nos demos bem. O Gonçalo já esteve lá, outros colegas são de lá, já estiveram lá também outros a viver. E, pá, vais à procura de algo de melhor. E se for, vais para Portugal e assim já tens aqui uma comunidade toda à tua espera. Eu fui muito bem recebido. Eu tive aí para organizar tudo, eu tive aí em junho, julho, aí encontrei com o Gonçalo. Infelizmente não deu para encontrar contigo, né? Mas tive com o Galvin também, assim. E a receptividade que eu tive foi muito boa, cara. Sabe? Muitas pessoas falam às vezes, Portugal, vai para Portugal, é mal. Cara, em momento algum eu senti nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de, sabe, de xenofobia, de pessoas te tratarem mal. Tudo bem, tem pessoas que realmente são maltratadas porque são mal educadas, entendeu? Como acontece muitas vezes. Aconteceu uma situação lá no Mercado da Ribeira, lá em Lisboa. Pô, o cara estava na minha frente, era um brasileiro, né? Chegou pro segurança lá, né? Perguntando, virou pro cara e falou: onde é que é o banheiro? O cara para ele: boa tarde. Aí ele: onde é que é o banheiro? Né? Ainda insistiu. Aí quando o cara saiu assim, né? Eu falei: pô, irmão, me desculpa, cara. Nem todo brasileiro é muito educado igual esse cara aí. Ele falou: não, cara, eu sei. Aqui passa muito brasileiro, que a gente tem que saber separar um do outro, né? E é isso, cara. Educação é primordial, sempre em Não, qualquer lugar do mundo. assim como os portugueses, não são todos santos, correto? Atenção, é isso que isto também é de referir, porque há episódios e não podemos descurar isso, é assim como nos outros países. Atenção. Não, com certeza, com certeza, com certeza. E tu tem a Gonçalo, dizer?
Olha, eu para este ano novo também estive a fazer os meus pensamentos, estive a pensar antes de entrar no ano novo. E Pronto, a pergunta, partiste tu. Tu estiveste a pensar. Ih, já. depois de quando pensa, queima, quase. Antes de pensar, antes de queimar, já estava a pensar. Foda-se. Este gajo está um gajo aqui na cena e ele corta-me o raciocínio, meu. É Quem? pá, isto não Eu? se faz. Não, Não se não, faz. não tem nada a ver com essa Não. merda. Antes de entrar para este ano, estava a pensar, como estava a dizer, e estava-me a perguntar a mim mesmo: será que me conheço a mim próprio? Essa foi a pergunta que me fiz. Pá, e fiquei a matutar nessa, nessa pergunta. Eu não consegui encontrar logo a resposta para essa pergunta. Eu gosto de pensar que na vida o que importa é a simplicidade da vida. Mas se não te conheces a ti próprio, né, fica difícil às vezes conquistar novos objetivos ou estabelecer os próprios novos objetivos também fica difícil, né? Uh, e então tive que redefinir umas quantas coisas para, para atingir esses novos objetivos que me proponho para este ano. Um dos quais foi começar a ler mais. Estou a ler um livro muito bom que já tinha partilhado no último space que fizemos, que é o que se chama Hábitos Atómicos, do James Clear. O Christian é que me deu o toquezinho para começar a ler este livro. Por isso, muito obrigado, meu amigo. De nada, amigo, de nada. Epá, é isso. E essa pergunta às vezes, epá, se me fiz a mim, eu fico uma pergunta assim, aqui no Space. Será que te conheces a ti próprio? Né? Bem, temos aí o Rodrigão. Rodrigo, Salve, salve. Boa noite aí em bom português, Marvin, Mister G, Christian, todos presentes. É um tema muito bacana, né? Com certeza. E nada melhor do que um tema assim para começar o ano. Também isso é uma certeza aí. E eu costumo dizer que, na verdade, a maioria das pessoas, né, mascaram e acabam entendendo que é uma pessoa num momento e acaba sendo outra no decorrer, né, do dia a dia. E as mídias, cara, as mídias mostram isso com muito clareza, essa máscara que acaba que as pessoas, né, no dia a dia vivenciam. E é interessante, cara, porque assim, eu gostaria de dividir isso aqui com vocês, né? Porque estava ouvindo aí o Marvin, né, através do Em Bom Português aí, comentando sobre essa experiência dele, né, com a comunidade aí do Em Bom Português e agora está indo aí para Portugal. E a Web3 em especial, porque eu já vivi aí, já passei a minha jornada do Facebook, depois passei a jornada no Instagram, e cara, é uma máscara, né? As pessoas estão ali massageando egos, na verdade, né? Passando, sei lá, a imagem que elas querem que todo mundo veja. Mas só para concluir, né? Eu tive a grata satisfação de estar conhecendo muitas pessoas aí ao longo principalmente dos últimos meses, né, de 2022, muitos amigos hoje, e eu recebi aqui em casa uma amiga aí de Space, né, ela teve aqui em Belo Horizonte, que eu sou de BH, e vamos nos encontrar para a gente tomar um café e bater um papo. E aí eu estava com os meus filhos sozinho em casa, e, enfim, aí eu falei com ela que estava complicado, se ela poderia vir em casa e veio. E, cara, que fantástico, cara, que fantástico. E aí ela foi e falou, né, Rodrigo, você é a mesma pessoa nos Spaces e aqui, ó, tô aqui vendo você, conhecendo sua casa, sua família, e é a mesma pessoa. Então, isso traz uma satisfação muito grande para a gente, né? E tá aí o 01, ó, acabou de chegar aí.
é uma pessoa fantástica também, uma das pessoas fantásticas aí que eu conheci nesse ano de 2022. Então, assim, esse conhece-te a ti mesmo, ele permeia realmente você se olhar no espelho e se enxergar, você ser honesto com você, ser honrado com a sua conduta, com seus objetivos, ser grato, né, a tudo que perpassa na sua vida, desde as dificuldades até mesmo, né, e principalmente as dificuldades, porque sem elas você também não cresce, e as coisas boas também que acabam vindo como consequência, né, da sua boa conduta, da sua boa índole, da sua boa é, enfim, vivência. Então eu queria deixar aí, dividir aí com vocês aí. E é isso por hora. Parabéns aí pelo Space. Valeu, Rodrigão. Valeu mesmo. Obrigado por partilhar, João Rodrigo. E é um prazer estar aqui connosco e partilhar as Rodrigo, tuas. manda um pão de queijo pra gente. Manda um pão de queijo pra gente aí. Não entendi. Falei para mandar um pão de queijo pra gente aqui, cara. Esse pão de queijo de Minas aí é fenomenal, Olha, cara. e o pior não é isso, não. Ela não está aqui presente. Eu fiz o pão de queijo do Rodrigo, que é famoso na família, cara. Eu fiz. Para ela. É bom demais. Bom demais. E pegando nisso que estavas falando, Rodrigo, eu acho que as pessoas têm, ou li, acho que até isso vem de um provérbio chinês, que as pessoas têm três imagens de si próprias. A primeira é como elas se veem elas próprias. A segunda é a imagem como os outros as veem. E a terceira é como tu és na realidade, não é? E o objetivo seria tu te veres através da terceira imagem, como tu na realidade és. Porque só assim é que podes progredir. Não sei o que é que o Cris tem a opinar disso, que ele gosta de opinar. Ora bem, isto realmente tens razão. Isto, e o Rodrigo falou muito bem. Temos os mídia. Eu acho que o Christian caiu. Ele está com a internet dele lá em casa, não está boa. Porque o fácil, para ser fácil, é algo que tu não tens de lutar, portanto Cris, é algo que não espera, Cris. Repete do início porque cortou e deixamos de ouvir o teu raciocínio. Então não vamos entender. Repete do início, se conseguires. Ok. Vou tentar. A tua internet cortou. Ok. Não, o que eu estava a explicar é que o Rodrigo falou e bem, a parte dos mídias, nos intoxicar o cérebro e a nossa maneira de ser e a nossa personalidade faz incutir em nós mesmos ir atrás do fácil, do facilitismo, uma coisa que eu não gosto, porque se é fácil não tens de lutar para, logo não terás o prazer de saber o que é que custou e fazer-te crescer e agregar o que seja, porque as coisas fáceis normalmente traz-nos maus resultados. A nível do que tu disseste, das personalidades e de como nos vemos ao espelho e que vemos três pessoas, também é real. Infelizmente, nessas três pessoas que nós conseguimos ver, escolhemos sempre a errada. Outra coisa que eu queria referir, que é muito importante e que todas as pessoas deviam saber, é que quando nos olhamos ao espelho, normalmente nós vemos o que o nosso cérebro quer que nós consigamos ver. Isto é, se eu quero ando no ginásio e quero estar musculado ou assim qualquer coisa, eu vou ao espelho e penso que estou no fim do treino, vou ao espelho e o espelho vai-me refletir a imagem que eu quero ver. Portanto, o espelho às vezes também pode nos enganar. A nível de conhecer-te a ti mesmo, é fácil. Tu, a partir do momento em que tu consegues estar contigo, em viver só contigo mesmo, em que te suportas, em que tens que aguentar as tuas manias, as tuas dificuldades, os teus desvaneios. Isso, quando tu consegues controlar isso tudo, viver contigo, estares bem contigo e aturaste a ti mesmo, o que é que acontece? Tens um autocontrole exato da tua mente em que podes seguir a tua jornada, porque ela vai, sem dúvida, ser com sucesso. E isso é muito importante, porque quando nós sabemos e conhecemos o nosso eu, sabemos que não vamos ser outra pessoa para uns e não vamos ser para outros. E a verdade está sempre acima de tudo, custe e doa o que doer. Agora, a opinião, ok, eu dou muitas vezes a minha opinião,
E no outro dia fui chamado a atenção porque se calhar as pessoas não querem saber tanto da minha opinião porque não estão-se a marimbar e não têm esta abertura, por acaso, que aqui nós temos. Então às vezes pode ser demais. Mas eu continuarei sempre a dizer a verdade. Dói, azar. Conheço-me a mim mesmo. Tenho que fazer um autocontrole e, como estávamos a dizer no início, uma época de mudança, um novo ano, ano de mudança. Eu tracei algumas. Aliás, eu pus as metas no final do ano passado para começar já com elas inseridas no novo ano e estou a cumpri-las porque a minha dedicação ao meu eu é a maior de todas. Primeiro estou eu, para depois dar aos outros o meu eu melhor. Eu gostaria de colocar um ponto aí dentro da fala do Christian, no seguinte aspecto. Foi muito pertinente, né, toda a colocação que você acabou de trazer, Christian. E a gente tem que entender que quando nós nos comprometemos em nos melhorarmos, todo o nosso derredor, ele começa também a ser afetado por essa mudança, né? Vai acontecer afastamentos, ao mesmo tempo vai acontecer atração daqueles que vão estar sintonizados. As pessoas com o tempo podem ser impactadas, né? Com um sentido negativo. Poxa, esse cara agora está diferente, essa pessoa está assim, sem assado. Só que à medida que o tempo vai passando, ela vai observando e vai falando, poxa, peraí, nossa, por que eu não tive esse olhar? Olha como essa pessoa está, olha como a vida dele está agora. E aí você está sendo um agente muito importante, né? E isso começa no seio familiar, no seio ali das amizades, aí isso começa ali na região onde você mora, na sua rua, no seu bairro, enfim, conosco aqui nos Spaces, né? Dentro da Web3, a mesma coisa. As pessoas estão nos observando, né? Ou seja, quanto mais transparente também a gente for, quanto mais sincero, honesto, né, enfim, e, e buscando não só para mim, mas também buscando para o todo, isso vai reverberando. E aí tem aquela brincadeira, né, que o universo começa a olhar para você e te retornar, né? Então, assim, eu posso dizer isso com muita alegria e felicidade, né? Porque outubro de 2021, eu comecei a estudar cripto e os NFTs. E aí, quando foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu comecei minha primeira coleção e comecei também a investir em cripto. E aí veio essa jornada, né, de lá para cá, de muito aprendizado, surreal. Eu precisei dar uma freada aí no final do ano, 2 semanas, parei, fiquei um pouquinho mais off, e foi bom demais, porque eu não estava conseguindo fazer um link de muita coisa. E no que eu parei, puxa vida, começou a linkar tudo. E aí tô vindo aí, né, com uma postura um pouco diferente, uma postura, posso até dizer assim, não é que seja mais séria, mas uma postura de quem está aqui agora com mais certeza ainda dos objetivos, né? Com mais certeza de contribuir, de somar e de chegar num ponto de, quem sabe, se tornar um artista aí, referência, né? Com os NFTs a nível Brasil e para todos. Enfim, só dividindo esse ponto e esse olhar aí com a fala do Christian. Deixa eu só colocar uma coisa rapidinho, como falaram coisa de mudança, né? Tem uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi que diz o seguinte: antes de mudar o mundo, tente mudar a si mesmo, né? E isso é muito importante, que a gente não consegue mudar o mundo se não houver uma mudança na nossa vida, entendeu? E o Rodrigo, tu já é um artista do caralho, cara, tu já é muito bom artista, então, pô, é só pavimentar a estrada para frente, cara. Isso é a longo prazo. A gente vai levando a longo prazo, sempre. Perfeito, meu amigo, com certeza. Nós somos, né? E uma coisa é certa, só depende de ti atingir
os pontos que queres atingir. E pronto, eu gostava só de terminar aqui uma referência ao conhece a ti próprio. Não é por nada que esta frase já vem do tempo dos deuses, nomeadamente a frase estava no tempo de Sócrates, em que diz conhece-te a ti mesmo, portanto isto já vem na altura dos gregos e tudo, portanto isto não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora, não é uma coisa do século XXI, é uma coisa em que tu tens que acreditar, conhecer, fazer, acontecer. É muito importante conseguires fazer isto. Portanto, quando dominares a ti, tens autocontrole e dominares a tua mente, vais influenciar outros, vais ajudar e no fim vais ser tu mesmo muito mais feliz e com os objetivos a ser alcançados muito mais rápido. Fala aí, Ora, boa noite, se me permitem a intromissão neste espaço. estava muito, Boa noite. estava muito bom para ser verdade. Boa noite, Pá, Tiago. mais vale tarde do que nunca. Bota Boa cheio. noite, pessoal. Olha, eu só me consegui juntar agora, com muita pena minha, mas estou numa viagem de negócios e não me pude ligar antes. Então responde aí, conhece-te a ti próprio? Eu conheço, pá, mas tenho que acrescentar que todos os dias conheço-me um bocadinho mais, ou um bocadinho menos, depende das circunstâncias. A partir do momento que consigas controlar isso, estás bem. Não, mas é sempre. Acho que o ser humano está sempre numa busca constante e de autoconhecimento de si próprio. Acho que nunca podemos chegar a É, um ponto em que dizemos que nos conhecemos totalmente. Já nem falo dos outros, falo mesmo da experiência e, relativamente. e acho que é quando a pessoa quer progredir, como o que o Rodrigo estava a dizer e bem, e quer chegar mais longe e quer atingir novas metas e põe para si novos objetivos, que a pessoa vai ver que ainda não se conhece o suficiente. E aí vai. O mais importante vai tirar o tempo para entender as suas fraquezas. Porque é preciso conhecer as suas fraquezas primeiro para conseguir melhorá-las e entender os seus pontos fortes, entender quais são os teus sonhos e esperanças. E só aí é quando começar aquele trabalho mental, trabalhar na nossa mente, que é como um músculo, e sendo um músculo, como qualquer outro músculo no corpo, eu posso falar exatamente sobre isso porque estudei um pouquinho há muitos anos atrás, já me esqueci. Se não for treinado, vai encolher, não é? E tem que ser treinado. A mente tem que ser treinada e devia ser das coisas mais importantes, devia-se aprender isso na escola já, como diz o Cris muito bem. Uh, temos, que, temos que trabalhar nisso. Sim, e sabes que quando te perguntas a ti próprio algumas coisas, levas a respostas. E essas respostas, porventura, podem-te levar a mais perguntas. E é assim este ciclo. Entendes? É por isso que só através desse processo é que as pessoas conseguem desenvolver-se e aprender e novas valências e desenvolver-se e deixar algumas coisas para trás. Entendes? É esse pensamento crítico que nos faz evoluir, de certa forma. Fala aí, Rodrigo. Perfeita colocação também, né? E me levou ao ponto aqui que muitas pessoas não veem, né? E quando as dificuldades vêm para a vida delas, né? É justamente a vida mostrando, cara, a gente vem mostrando para você que você precisa melhorar em certo ponto, em certo aspecto, em certo posicionamento, e você não está, né, enxergando isso e fazendo a reflexão e buscando, né, com isso estar se melhorando. E aí você não enxerga isso, persiste, passa mais um ano, dois, e as dificuldades vão só aumentando, até que chega aquele ponto, que é o ponto máximo, que seria o limite, né, onde que as pessoas aguentam, e aí ela, pô, agora não tem jeito, agora eu tô perdendo tudo, então eu tenho que buscar entender isso aqui de alguma forma, o que está acontecendo, por que chegou nesse ponto, e aí que começa aquela mudança forçada. E mesmo assim, muitos ainda não conseguem quando chega nesse momento, né? Aí, ó, olha aí a minha amiga do pão de queijo chegou aí, ó. A Patrícia. Estávamos falando de você aí, minha amiga. Mas, enfim,
Então, o que acontece? Infelizmente, precisa vir dores, né, para a grande maioria das pessoas, e dores profundas, para que elas se movam para esse lugar de começar a se conhecer, de buscar essas auto-reforma, né? E quando a grande maioria das pessoas que conseguem lograr o êxito de entender isso e começar essas mudanças, começam a enxergar um horizonte, uma vida que muitas das vezes elas nem acreditavam que poderia existir, e de repente essa vida está se abrindo, e aí vem uma jornada nova, fantástica, iluminada. Eu lembro, até aproveitando, foi acho que com a Lied que eu dividi, eu não sei se vocês conhecem, o Ivan, agora eu esqueci o nome do canal do YouTube dele. Ele é um ator aí foi ator da Globo de teatro, cantor também, e ele teve uma entrevista no Jesus, que feio agora, tá dando um branco aqui. Mas enfim, teve uma entrevista aí no canal no YouTube e ele contando que ele estava num ponto que ele estava saturado, né? Que ele não estava aguentando mais trabalhar tanto, enfim, as coisas não estavam encaixando. E ele tirou um período sabático e ele foi para a Índia. E ele caminhando 4 dias, passeando lá 4 dias, e saiu do hotel, aí começou a caminhar, viu um senhor de barba, né, aquele tradicional indiano, meio místico, olhando para ele, e ele olhou para aquele e veio aquele pensamento: ele está olhando para mim, ele está sorrindo para mim. E ele ficou incomodado com aquilo, só que na hora que ele passou pela pessoa, ele sentiu uma energia muito louca e fez ele parar e voltar. E aí aquela pessoa continuou andando e ele foi meio que seguindo ela, passou o dia seguindo essa pessoa. E foi para um lugar que não era templo, enfim. E ali ele passou uns 2, 3 dias sem conversar, sem conseguir comunicar, entendendo só, tipo assim, a pessoa apontava: você quer uma comida? Tem aqui. Ele ia lá, comia. Enfim, e aí ali começou uma transformação. Moral da história: ele passou 2 anos na Índia, ele voltou para o Brasil e nada encaixava mais. Aquela vida que ele vivia não encaixava. Ele continuou trabalhando, porque ele precisava também, né, do sustento dele. Mas dali em diante passou a mudar. Eu estou tentando lembrar o nome. Na hora que eu terminar de falar, eu vou olhar aqui e falo com vocês. É Ivan alguma coisa, enfim. E aí veio o canal no YouTube, ele criou esse canal no YouTube daí um tempo, e é um dos canais, assim, cara, que fala sobre tudo, fala sobre questões místicas, questões extraterrenas, ao mesmo tempo fala de acontecimentos também, de questões quânticas, de tudo. Então, assim, e a vida dele mudou, cara, e hoje ele vive disso, né? Então, assim, só para trazer uma exemplificação do que eu estou falando, para mim não falar das minhas histórias. Aqui eu gostaria também de deixar, e obrigado por teres partilhado, gostava de deixar aqui um ponto que eu e o Gonçalo também falámos, que é muito importante e que poderíamos também abranger agora aqui, que é: ele aí descobriu o seu porquê. Portanto, é muito importante, eu acho que é um ponto muito importante, não só nos conhecer, mas também saber o nosso porquê de estarmos cá, ou de fazer o que queremos, ou de ir alcançar o que pretendemos, os hábitos que tomamos por opção, o melhoramento, o agregar conhecimento. Ora bem, tudo, quer seja bom, quer seja mau, é o nosso porquê. Porque a partir do momento em que tu tens o autoconhecimento e o autocontrole e tens a noção da tua definição do teu porquê de estares aqui neste universo, de teres que fazer esta vida, se é para ajudar os outros, se é para dar conhecimento, se é para deixares o legado. Neste caso o legado não estava a falar de material, mas sim no interno de cada pessoa, em que tu tocaste, e a pessoa não te vai esquecer mesmo quando tu partires. Portanto, acho que é muito importante nós descobrirmos o nosso porquê e o porquê de avançarmos atrás das nossas convicções. Eu desde já ia, como ninguém se diz nada, ia avançar só com uma outra situação antes de entrar no porquê.
Tu também referiste na mudança de hábitos. Nós já tínhamos começado a falar uma vez sobre isso, mas não aprofundamos muito esse tema. Mas ainda no que estava a dizer, antes de entrar para este ano novo, e na minha introspeção pessoal, analisei também que estava a fazer um erro ao tentar mudar os meus hábitos. E então considerei, por exemplo, que a mudança ocorre a 3 níveis. A primeira camada é mudar os resultados, onde ocorre a mudança de objetivos, por exemplo. Por exemplo, no meu exemplo, criar conteúdo e ser speaker na Web3, podia ser o objetivo, o resultado. A segunda camada seria mudar o processo, é onde ocorre a mudança de hábitos, por exemplo, uma nova rotina no ginásio, ou para a galera na academia, como vocês falam, para entender. Ou, por exemplo, desenvolver uma nova prática de meditação. E a terceira camada seria, então, a camada mais profunda, que é mudar a nossa identidade. E é aí que existe uma alteração naquilo que se acredita ser a visão, ou seja, a minha visão sobre o mundo e a imagem que tenho de mim. E o importante nisto tudo não é existir um nível melhor ou pior que o outro. Todos são úteis, né? O importante é a direção da mudança. E é aí que estava a existir um erro de minha parte, quando estava a definir os meus novos hábitos, novos objetivos, e era aí que estava a cometer o erro, porque comecei o processo de mudança focado no que queria alcançar, em vez do que não queria mudar em mim. E isso, então, conduz a hábitos assentes no resultado, em vez de estarem os hábitos assentes na identidade. E com essa nova abordagem, tenho um outro foco. Foquei agora mais em quem desejo me tornar, em qual é a pessoa que me desejo tornar. E então, mudando isso e depois de aprender isso, estou a ver que a coisa está a funcionar de uma forma melhor. Eu acho que o Gonçalo caiu. Quer falar alguma coisa, Cris? Eu estava com medo, era que eu tinha deixado de ter net e não ouvi mais. Gonçalo caiu. Não, ele estava a falar bem. Não posso falar por vez dele na experiência pessoal dele, mas sim. E quando tens dificuldades e dizes que vai ser complicado conhecer-te a ti próprio, existem vários meios, várias maneiras. E ele também acho que se estava a referir, o Gonçalo, em aplicar novos métodos para atingir os teus hábitos, os teus objetivos, neste caso. E há sempre estes espaços de maneira que consigamos, se calhar, tirar alguma instrução para nos ajudar a atingir o nosso eu. E isso é muito importante. Porque não é fácil, nós estamos aqui a falar de muita coisa, porque já estamos, se calhar, um bocado mais avançados na área, mas atenção, podemos ter muita gente que pode vir cá a ouvir e não entender e estar confuso e dizer, é muito fácil falar, mas eu não consigo, é muito fácil estarem aí porque já passaram a fase mais difícil, mas eu não estou a conseguir, se calhar tenho a vida mais difícil do que vocês tinham quando conseguiram. Não, nada é impossível, a ajuda está sempre cá, nós sempre dizemos qualquer coisa, podem mandar mensagem privada que nós ajudamos, a nós, quer ao Rodrigo, quer tanta gente, Sinapse, que está aqui connosco, que ajuda, é uma mais-valia na Web3, junto com o grupo do Recycle. E não peçam, não tenham vergonha de pedir ajuda, não sintam isso como uma vergonha, mas antes como uma força para vos levar a outro patamar, ao patamar de atingir a tua paz emocional, a tua paz mental e conseguires atingir o desempenho de ser feliz e poderes fazer feliz os outros, que é o mais importante. É que se tu não fores feliz, não vais conseguir fazer feliz ninguém. Acho que é muito por aí. Eu não sei se mais alguém está aí. Gonçalo, já estás aí? Não. O Gonçalo caiu mesmo. É, acho que ele não está conseguindo voltar. Eu estou tentando ver se eu falo com ele aqui, ele não está conseguindo voltar. Diz ele que já entrou. Não vejo nada. Mesmo que caia 2 vezes, se levantar 3 é o que importa.
Exatamente. Aliás, não interessa quantas vezes caias, interessa sim sempre a maneira com que te levantas. Oh, eu diria melhor. Olha, diz o Gonçalo que não consegue falar, mas está a ouvir. Não é ele que estava a dizer que tem estado a fazer o retiro de silêncio. Ah, pois. Pois. Ele Então, agora agora está no silêncio total. deve estar a lugar pragas, pelo que eu estou a dizer. Certeza. Opa, a provar. Então, veja ou não vejo? Caramba! Foda-se, internet do cacete. Estão-me a ouvir? Sim, Alto e Vês claro. Bota porque que eu não posso ser host? Porque eu não sei o que é que se passa. Antes de mais, acho que os temas que estamos aqui a Caiu. abordar são muito Vou, porreiros. Eu vou colocar não. de Está novo. toda a gente a ouvir, certo? João, sim, sim, podes falar. Conseguem-me ouvir? Sim, 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 força, fala aí. força. Ah, boa, boa. Pronto. Aqui há uma coisa muito porreira que eu estava aqui a pensar enquanto estava a ouvir cada um de vocês a falar, que é a questão de nós nos conhecermos a nós próprios. Nós mudamos. Essa é a parte que se calhar nós não estamos muito habituados hum, a estar, pronto, a saber. E as nossas preferências agora podem ser diferentes daqui a 10 anos. E muitas vezes as pessoas à nossa volta, ou que nos conhecem, ou mesmo uma pessoa que estudou imenso para um trabalho, eu falo até pela minha profissão, eu sempre segui o ramo da saúde, mas adoro a área da economia e informática e da comunicação, adoro comunicar. E o facto de uma pessoa fazer uma coisa não quer dizer que não possa fazer outra. E quem diz isto diz a nível de relações interpessoais, de pessoas que gostam de estar com amigos à noite, outras vezes começam a perceber que experimentam algo novo como por exemplo fazer atividades de conjunto, paddle, fazer paintball, e pensam, olha, afinal, quem diria, eu não sabia que eu gostava disto. E a partir daí começamos nós próprios a perceber novas coisas. Ou até, recordo-me perfeitamente quando eu comecei a primeira vez a cozinhar, estava só habituado a comer, típico Tuga, adora comer, e depois comecei a perceber que cozinhar é mesmo fixe e inventar coisas. Então, se calhar, muitas vezes, isto é quase como aquela expressão que amigos meus diziam que quem nunca andou de Ferrari nunca se vai queixar do seu Fiat. E é mesmo isto, é a questão das pessoas terem mente aberta, terem capacidade de perceber que existe muito que nós não conhecemos. E sim, o que diziam dos mídias, nós somos constantemente formatados e pressionados para sermos monocérebro. E claro, se não exercitamos o cérebro e apenas absorvemos informação hum, dicromática, basicamente, acabamos por não saber que existe uma terceira cor. Por isso, eu não sei relativamente a vocês se querem partilhar situações novas que conheceram recentemente. Isto porque, lá está, estas partilha de experiências é que ajudam a perceber que existem novas realidades. E acho que a realidade mais porreira que nos está a juntar aqui todos é o mundo cripto, não é? Lá está, quem nunca entrou acha que isto é toda uma pirâmide ou que isto aqui é apenas corrupção, que não tem nada a ver. Há situações tão bonitas que podem ser lançadas e que se vê diariamente projetos e comunidades e até mesmo a comunidade do bom português que começou com isto, essencialmente. É como o Tiago indicou e bem, nós estamos Quem é sempre o primeiro? Oi? Quem é? Estão a ouvir? Força, Cris. Ah, pá, acho que também caí durante uns segundos. Isto aqui vocês estão todos a cair. Estou a ver que sim. É, Não, eu e o eu Gonçalo não nunca somos caio. ouvidos por causa Eu disso. nunca caio. Eles é que estão Olha, fracos. está de É volta. festa, Força nisso. é Eles estão num festa sítio do muito longe. Eles estão num é, sítio muito longe. é festa do rugby. O que é que tu achas, Gonçalo? Queres partilhar alguma experiência assim específica? Ou mesmo o Cris, resto acho da que ia, comunidade que o era, Cris acho que ia podia falar. também começar a Cris, partilhar. O objetivo deste space é mesmo todos participarmos. Sim, estão a ouvir, é o que eu estava a dizer. Era mais o que o Tiago referiu e bem. Nós estamos sempre num processo de evolução e nós não ficamos sempre no mesmo tempo e na mesma linha de tempo ou na mesma linha de crescimento. Estamos sempre a evoluir e, como toda a gente sabe e devia saber, o ser humano precisa estar sempre a ser desafiado, porque senão entra numa Salva, estás aí? utopia. Eu Cris, estou escutando o Christian. Eu estou escutando ele. É, Cris, eu acho que cai, a minha internet às vezes falha.
Christian, deixa eu só complementar o que você falou. Sim, força Tá? aí, força aí. Eu sou o homem das frases, tá? Tem na filosofia um cara chamado Heráclito que ele diz o seguinte: nós não conseguimos pisar duas vezes no mesmo rio, né? Porque nós mudamos sempre. Isso quer dizer que a gente está sempre em evolução. A gente não pisa duas vezes no mesmo rio. O rio não é mais o mesmo e nós não somos mais o mesmo. Sim, e ninguém trava a água. É mesmo assim. Ela passa por todos os caminhos porque sabe onde tem que ir e o objetivo que tem que cumprir, que é ir ao seu destino. A Sinapse subiu aí, quer dar aí uma opinião, Sinapse? Olá, pessoal, estão me ouvindo bem? Sim. Alto e claro. Perfeito. Opa, perfeito. Boa noite, pessoal. Prazerzão estar aqui, um tema muito necessário. Eu gostei muito desse título, adorei quando o Bom Português falou. Eu estava ouvindo aqui, vocês estavam falando, estava ouvindo, absorvendo e absorvendo aqui. Então, Achei não muito sei, acho que massa. está toda a gente tímida, ninguém quer participar. Então, se calhar vou introduzir aqui um tema a nível Ô, Christian, a Sinapse Nada. estava falando. Espera aí, Eu acho que você não estava ouvindo ela. Foi o João que, Pode sem ser. querer. Sinapse, peço desculpa. Pode Então, continuar. eu achei muito interessante esse tema, assim, e eu estava ouvindo o que vocês estavam falando e me levantou algumas coisas, assim, algumas questões que eu estava aqui pensando antes de pedir o microfone, né? Eu acho que, assim, conhecer a si mesmo, eu acho que essa é a principal e a maior tarefa, né, da gente estar aqui, né? É muito difícil, para mim, pelo menos, é uma linha muito tênue entre as crenças limitantes e a crença que você tem sobre si, quando se fala sobre conhecer a si mesmo. A gente cresce com rótulos, né? Ah, você é burro. Ah, você é feio, você é bonito. Ah, você é o mais popular. Ah, você é o mais isso, mais aquilo. E vai colocando esses rótulos. Esses rótulos vão crescendo e eles vão enraizando se você não ressignificar ele. Teve uma palestra que eu participei que falaram que não tem como você ressignificar e nem conhecer a si mesmo viajando, dando volta ao mundo. Eu acho muito difícil, sabe? Eu acho muito perigoso essa de bater o martelo e falar como é que faz isso. Para mim, pode ser viajar ao mundo, para você deve ser ler um livro, você lê um livro que super se identificou com a história daquele personagem ou daquele escritor. Eu acho que conhecer a si mesmo é algo tão único e ao mesmo tempo tão plural que tem essa linha tênue, sabe? Eu acho muito interessante isso. E se fosse para poder falar como é conhecer a si mesmo todos os dias, é um desafio, né? Porque existe um obstáculo entre você e você mesmo, assim, chamado rótulo. Você fala, não, mas eu sou muito burro, eu não vou conseguir aprender, por exemplo, falar sobre o Web3. Né? Eu sou muito velho para isso. Né? É engraçado que a gente coloca essas limitações e impede que você seja, tipo, caramba, o pioneiro de alguma coisa, sabe? Seja a pessoa que vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Então, eu acredito que essa caminhada de conhecer a si mesmo, a primeira coisa é você tomar isso como missão principal da vida. E a segunda, não menos importante, é ressignificar os rótulos que as pessoas colocam. E o quanto quando a pessoa fala de você, ela tá falando mais dela do que de você mesmo, sabe? E é realmente entregar pro universo, sabe? Tipo, é realmente focar em você, focar no seu crescimento e ver qual é o caminho, né? Que é o melhor para você. Eu acho que seria esse, assim. Esse pensamento. Como eu falei, é uma linha muito tênue, né? É complicado até de falar, assim, mas é um tema que é muito chão. É muito legal de conversar, com certeza. E obrigado por esse espaço, por esse tema. Eu achei de suma importância aqui para a gente poder estar conversando no meio de tanta gente, né? Que trabalha e constrói o Web3. Obrigado mesmo. Muito obrigado por partilhar, Sinapse. É a Gabriela, não é? Está aí? Isso, Gabriela. Eu só queria complementar, dizendo algo na linha que tu estava falando, que é, as pessoas falam, ou escuta-se muito falar, que é, tu és o que tu comes, não é? Mas eu diria mais além, eu diria, tu és como tu falas sobre ti. E da forma que tu falas sobre ti é o que vais refletir. Eu diria mais assim. Força, Rodrigo. A Gabriela falou algo aí muito importante, que na verdade é uma palavra, né? E essa palavra, eu acredito que ela é a mãe de qualquer transformação na vida de qualquer pessoa, que é ressignificar. E esbarra no início do nosso diálogo, né, onde que
nós colocamos muito essa questão da máscara, né, que as pessoas acabam tomando e deixando tão evidente, né, nas mídias sociais, e acaba que isso é uma espécie de defesa, de proteção, é aquele lugar onde que você almeja estar, mas por causa esses entraves, né, sociais das pessoas, e normalmente são pessoas próximas, ou dá muita importância, né, para um comentário numa postagem, e enfim, e aí te levam para essas dores íntimas, né, e que acabam sendo barreiras para que você possa seguir ou para que você se assuma enquanto pessoa, conduta, enfim. Então, o ressignificar é a tônica que eu acredito que seja que todo mundo deve levar para dentro de si para conseguir lograr êxito em tudo aquilo que ele almeja, ciente de que somos capazes de sermos aquilo que desejamos ser. Tem um negócio que eu não gosto dessas coisas de termos religiosos, né? Mas todos vós sois deuses. Então, nós temos dentro da gente a capacidade para tudo. E é o ressignificar que te leva para isso, né? É você não introjetar uma ação, uma atitude, um olhar, uma palavra negativa que te chega, e aí aquilo ali te travar, né? E se aquilo ali te chegou, a gente precisa refletir, porque de alguma forma chegou, eu tive alguma ação que gerou aquilo, né? E o outro entendeu daquela forma. Então, peraí, às vezes eu preciso mudar, né, o meu jeito de falar, não sei, mudar alguma coisa, ou seja, ressignificar alguma coisa, né? Eu achei muito importante aí esse termo, né, que a Gabriela trouxe. Tiago, Pegando com o que tu mencionaste, exatamente o que eu estava a pensar, que hoje em dia talvez as pessoas adiam o tal conhecer-se melhor a si próprias, precisamente por causa desta sociedade em que temos, em que é através do like, através do comentário, em que nos queremos rever naquela pessoa que tem mais seguidores, que tem sucesso no Instagram, no YouTube, e é por isso que retardamos esse nosso autoconhecimento até um ponto em que já não dá mais, ou que chegamos mesmo a um ponto de ruptura e que dizemos, não dá mais, eu quero me conhecer, não sou isto, não me sinto bem comigo, e é algo que isto de antes não acontecia como está a acontecer agora, precisamente por causa das redes sociais. Christian, continua, se faz favor. eu queria referir que a Gabriela tocou em um ponto muito, muito crucial para o nosso desenvolvimento, que é os rótulos, chamados rótulos, e isso também vem muito da nossa educação e da educação da sociedade em si e no geral. Mas nós crescemos em que temos já uma linha de guia marchada em que nós temos que a percorrer. Essa é a educação que nos dão. Também falou muito e muito importante, que é, sim, realmente isto é razão, nós podemos dar algumas linhas, guias ou até alguns exemplos para poder ajudar, mas nunca podemos dizer, pá, tens que fazer assim senão não consegues. Não pode ser, porque realmente, como a Gabriela disse bem, cada um vai crescer e conhecer-se por aquilo que tem mais prazer e como acha que é melhor para si mesmo. Mas nunca é demais, se virem numa encruzilhada, pedirem ajuda, que nós estamos cá e podemos ajudar assim numa conversa, quem sabe às vezes desbloquear certos gatilhos que nos prendem de evoluir, de nos conhecer neste mundo. E a parte mais importante é, se nós
estamos aqui neste momento, falamos sobre isso porque também já passamos por isso. Resta-nos a nós, assim como a Web3 está a começar, eu acho que nós podemos também começar na educação dos nossos filhos ou das nossas famílias, quer sejam mais pequenos ou maiores, mas eu falo mais diretamente dos nossos filhos, para conseguirem ter um crescimento mental mais correto, para não passarem por esta fase que está a acontecer neste momento em que os jovens estão completamente desnivelados a nível de saúde mental. Por isso eu bato muito nesta tecla. Era muito importante metermos na educação, na parte da escola em si, o aprendizado de literacia financeira, a parte de autoconhecimento e saúde mental. Era muito importante também incluir isso, porque sem isso, sem apoios, não vamos lá sozinhos. Nós tínhamos menos, conseguimos, mas eu acho que os jovens de hoje em dia têm ainda menos do que o que nós tínhamos anteriormente. E isso é que nos faz ter que ajudar mais, porque eles não têm tanta força mental para atingir os seus pontos. Rodrigo. Me ocorreu aqui o seguinte, porque eu acesso várias linhas de conhecimento, né? Enfim. E dentro dessas linhas de conhecimento, o que eles trouxeram a respeito do ano de 2023 é uma coisa até alarmante. Eu até anotei aqui para levar para discussão no nosso Space, que acontece toda terça-feira, às 9 horas da noite, Brasil, né? Estão convidados, eu sei que o horário é puxado aí para vocês. Porque muito me preocupa o ponto em que a humanidade está e, ao mesmo tempo, o ponto em que a mídia está, né? Todas as economias mundiais estão aí debilitadas, perdidas, porque existe um novo patamar, um novo formato econômico sendo desenvolvido e que coloca em xeque tudo o que eles já ditaram aí de que é o certo para o mundo. E aí eles apregoam, através da mídia, né, um medo e um caos, e, ao mesmo tempo, demissões em massa, e por aí vai. E isso tem afetado muito na psique da humanidade, né? Acontece que, o que eles vêm colocando? Que 2023 vai haver uma pandemia, mas não é uma pandemia como a gente já viu, é no sentido de muitas afetações e acometimentos psíquicos, né? Que são desencadeados por causa do medo. Então, tá me fugindo as palavras aqui agora, porque eu anotei para ontem e eu não estou conseguindo, para amanhã eu não estou conseguindo achar. Mas, assim, sensação de tristeza, de solidão, de não ter luz, né? Não enxergar luz para frente. Então, isso, se vocês puderem me ajudar, a Gabriela que vai saber, porque com certeza ela está tendo aí muito... Está fugindo a palavra. Rodrigo, sintomas da depressão, Rodrigo. Isso aí, meu amigo. Depressão e mortes, né, cara? Infelizmente, muitos desencarnes aí mesmo por suicídio, né? Então, trazer essa reflexão, né? Que eu acho que a gente poderia estar, e principalmente nos spaces, né? Levando sempre esse olhar mais positivo para a vida, esse olhar onde basta a gente... Cara, olha só o Web3, todo o manancial aí de possibilidades que ela está trazendo para nós. É só empreender um pouquinho, é só buscar um pouquinho de conhecimento e começar a aplicar, que logo ali na frente a gente já começa a ter resultados, né? Então, enfim, a gente buscar trazer esse olhar positivo, né? Para levar sempre vendo o lado bom, essa questão da gratidão, até mesmo, como eu disse para trás, né, a gratidão nas dificuldades, nas dores, apoiarmos, ajudarmos uns aos outros, igual vocês colocaram aí. Tem alguma necessidade? Pode nos chamar aí no DM,
né, que a gente vai estar aí tentando ajudar em algum aspecto e por aí vai. Gabriela, pode falar. Não, só aproveitando o gancho que o Rodrigo usou sobre o sintoma depressivo, eu já ouvi falar já que a depressão é o mal do século. Eu acho que o mal do século vem antes da depressão, né? Eu acho que o mal do século vem realmente nessa coisa desesperadora que as pessoas possuem de estar competindo com algo além do outro, né? Porque eu acho que não é nem competindo com o próximo, tá competindo com algo muito maior, porque a necessidade de passar em cima do outro é muito grande. E desespero enorme. Eu sempre uso esse exemplo porque foi um exemplo muito interessante. A gente estava num Space há uns meses atrás e o Space era sobre o quanto estava tendo derretimento, todo mundo desesperado, perdendo cripto e etc. E eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, mas quantos de vocês investem em cripto? Tipo, de 20 pessoas que estavam lá, acho que investiram em cripto, beleza. O restante, por que tá desesperado? Não, porque ele perdeu dinheiro. Tá, mas você tá desesperado porque o fulano perdeu dinheiro ou você também foi prejudicado? Não, não fui. Mas a pessoa, ela absorveu o problema do outro. E ela vai pegando aquilo, vai colocando na mochilinha dela da vida dela. Vai colocando na mochilinha, ela vai carregando o peso do problema do outro, do que aconteceu com o outro, sabe? Aí aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente, né? É vergonhoso de falar isso, mas a gente teve o que aconteceu ontem lá com os eleitores do Bolsonaro lá que invadiram. Cara, foi muito triste aquilo, sabe? Foi realmente enfim, uma fatalidade. Assim, eu sinceramente não gosto de falar de política, mas foi muito triste de verdade ver tudo aquilo. E as pessoas ficavam desesperadas. Imagina o que é você morar em Brasília ali, mas tem gente, tipo, em São Paulo desesperada por causa de alguém que tá em Brasília. E a pessoa vai absorvendo aquilo na vida dela e vai assistindo a televisão e vai absorvendo aquele conteúdo o tempo inteiro. Aí depois a pessoa começa a ficar triste, desanimada, não quer fazer nada, sabe? E é gradativo, você não vai sentir. E o procurar ajuda parece básico, né? Tipo, precisam de ajuda, eu vou procurar ajuda. Mas quantas pessoas precisam de ajuda e morrem de vergonha de procurar, sabe? Às vezes as pessoas, elas, tipo, sei lá, entram aqui no Space só para poder falar sobre cripto. Mas, cara, às vezes ela não quer falar de cripto, ela não quer falar de Web3 contigo, cara, ela só quer falar aquele problema que aconteceu na vida dela que ela tá muito mal. E eu acho que não dá para você construir uma comunidade, não dá para você construir nada, nada. E eu coloco a Web3 no meio, não dá para você construir nada com ninguém se a pessoa não estiver bem, sabe? E se você também não estiver bem para ajudar aquela outra pessoa. Então eu acho que sintoma depressivo é um negócio que vai degringolando e vai uma coisa me dando a outra e vai gerando esses sintomas, sabe? E o Rodrigo falou sobre gratidão. Cara, eu sempre fui uma pessoa que sempre me cobrei muito. E eu lembro que quando a gente fechou um contrato no passado com o Synapse, eu falei pro pessoal, falei, a gente fechou tal contrato, todo mundo comemorando, só eu não comemorei. Aí depois, quando eu me peguei, só eu não comemorando com o que aconteceu e foi algo muito bom, falei, cara, eu não tô comemorando, eu não tô sendo grata pelas coisas que eu tô lutando muito, sabe? E é engraçado que a gente não é grato pelas coisas, assim, a gente às vezes não é grato pelo pequeno, e cara, é muito louco, do nada você também não é grato pelo grande, e você não é grato por nada, sabe? E realmente esse exercício de gratidão é muito importante, e é uma coisa que eu tô assim praticando todo santo dia, assim, que, meu Deus do céu, parece básico, parece bobo, mas não é. Isso faz uma diferença muito grande na vida. Eu achei muito interessante isso que o Rodrigo levantou sobre a gratidão. Segue Muito aí, obrigado. Gonçalo. Muito obrigado, Gabriela, mais uma vez por partilhar os teus pensamentos. Na linha do que vinhas dizendo, e o Rodrigo também, eu penso que as pessoas necessitam, não é de um local, de um local onde possam falar ou partilhar por vezes algo. Eles precisam de um local onde possam ser escutados. Essa é a minha opinião pessoal. Porque é isso que acho que falta. É as pessoas serem escutadas. Porque neste mundo de hoje em dia, a velocidade que a informação corre e toda a absorção de informação que tu tens que também absorver no teu dia a dia, brutal. Eu acho que ao fim do dia, mesmo que tu nem tenhas um problema mental, mas tu tens um problema pequeno que se pode tornar em algo maior, porque tu não tens alguém que te escute. E eu acho que isso é o que nós estamos aqui a oferecer, ao fim e ao cabo, por isso tentamos também semanalmente mudar a temática e tentar chegar a mais pessoas e tentar que elas percebam que nós damos a cara. Eu não estou com nenhuma. Mas estou só a falar de mim, não estou a falar quem tem, não tem problema.
mas eu não estou com nenhuma foto de perfil do NFT, eu estou dando a cara, isso sou eu, e estou aberto a ouvir qualquer pessoa que precisa de ser escutada. Porque também eu, como Christian, sei, posso dizer, já passamos por momentos menos bons na nossa vida e sabemos que é isso que as pessoas necessitam, é serem escutadas, ao fim e ao cabo. Nem que sejam que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para escutar um pouco alguém. Pode mudar, ser uma grande mudança, porque vai evitar talvez um mal maior depois. E essa era a contribuição que queria dar. Por agora, se não perco nas minhas palavras. Forças, João. Deixa-me só acrescentar aqui uma questão muito importante, que foi o que eu ouvi há pouco tempo, e é sobre esta questão da gratidão. Primeiro, nós temos que ser gratos pelas dificuldades que passamos, porque se as ultrapassamos e atingimos os nossos objetivos, é porque aprendemos com ela. Segundo, aprender com os erros dos outros, se calhar é mais importante que aprender com os nossos erros, que assim evitamos de os cometer o que os outros cometeram. E é muito difícil, digo desde já, aprendermos a olhar o erro do outro. E para terminar aqui esta intervenção, gratidão e obrigado, ou agradecer, são coisas diferentes. Porque tu agradeces ou dizes obrigado por educação, quando dizes que estás grato, é porque a pessoa tocou em ti e tu vais lembrar dela por muito, muito mais tempo. Portanto, uma coisa é ser educado, a outra coisa é ser grato por ela ter-te ajudado e mexido contigo. João. É isso tudo. E Gabriel, antes de mais, acho que tocaste num ponto muito importante, que é aquele ponto que também tocamos anteriormente, a saúde mental e agora da depressão, da doença do século XXI, não só nas pessoas, mas também nos animais, também se nota alterações. O que acontece é, efetivamente, a internet e o Web3 têm uma característica muito fixe, que é acelera tudo, ok? Acelera a dinâmica das coisas, acelera as recompensas, acelera as ideias e, efetivamente, o que se sabe é que nós temos uma coisa muito boa e muito má, que é sofremos por defeito, e sem sabermos, de um efeito chamado de sensibilização. Ou seja, nós temos coisas boas muito frequentes, o que é bom, mas ao mesmo tempo essa frequência leva a que essas mesmas percam valor cerebral. E de certeza que sabes isso, Gabriel, tão bem quanto eu. E efetivamente dar valor às pequenas coisas e agradecer e mesmo pensar como uma criança, pensar pequenino, muitas vezes ajuda-nos realmente a sentir-nos melhores e efetivamente a conseguirmos, eh, pronto, darmos a volta à nossa vida. Porque efetivamente é mesmo muito fácil uma pessoa entrar num quadro depressivo, mesmo sem dar por ela, porque efetivamente o overload que todos nós temos, independentemente de ser de trabalho, mas trabalho, gestão emocional, gestão familiar. eh, Muitas vezes um simples mudança de rotina, um obrigado, ou lá está, ou termos esta comunidade que permite uma partilha de ideias, ou lá está. Eu, como exemplo, não tenho a minha cara no Twitter, mas haverei de ter. Trata-se diretamente, lá está. Muita gente esconde-se por ser um bocado mais tímido e efetivamente, o que é mesmo importante é aprendermos a agradecer, essencialmente, e a mudar, e a começar coisas novas. E quando as coisas correm mal, e toda a gente agora acompanhou o ano passado, como foi, falamos no mercado financeiro, que todos estamos dentro, hum, é sempre bom recomeçar. E tanta gente e nós falamos há 40 e 50 anos atrás, os problemas não eram bancarrotas, era simplesmente havia uma tempestade e se calhar os nossos avós ou nossos pais, depende, tinham começado de novo, porque toda a plantação ou até tudo o que tinham construído, de repente houve uma guerra e perderam tudo. Vemos agora, infelizmente, o que está a passar no leste da Europa. Por isso, acho que devemos mesmo incentivar dentro das nossas comunidades, a que estamos inseridos no Web3, incentivar a que cada um de nós agradeça e demonstre e faça rewards, de rewards no sentido de premiar a comunidade. E não é através de airdrops. Airdrops sabem bem a toda a gente. É mesmo através de
reforçar a friendship que pode ser criada, criar estes spaces para que cada um partilhe, e mesmo o resto da malta que está bastante tímido, é importante vocês também terem uma voz ativa, porque aqui ninguém irá julgar, ninguém irá ver se é bom ou mau comunicador, e efetivamente é isso que é importante. Por isso, era essa a ideia que eu queria deixar. Não sei se alguém se anima agora, nesta fase. E acrescentar algo, João, obrigado pela tua intervenção, acrescentar algo, porque às vezes o que alguém possa falar aqui, um problema, uma dúvida, uma pergunta, ou até falar de algum erro que cometeu na vida, alguma situação, pode ir de encontro a outra pessoa que também esteja aqui no Space ou que irá ouvir a gravação mais tarde e estará já a ajudar o próximo. Por isso nunca se sabe o que é que daí advirá a intervenção aqui. Epá, e estamos todos ao fim e ao cabo a interagir. Somos todos seres humanos e o importante é estar em casa. Cristiano, estás aí? Sim, sim. Pá, eu queria acrescentar, então, esta fase em que falamos da depressão, muitas das vezes, e acho que bate muito um bocado no ponto que eu referi há pouco, que é a juventude, não é? Neste caso os mais jovens de hoje em dia, não têm a ter a facilidade, o facilitismo. Eu não gosto muito de facilitismo, eu já indiquei aqui, e como é tão fácil, o cérebro não pratica o exercício mental. O seu cérebro, como tu disseste há pouco e bem, como é um músculo, se não for exercitado, ele encolhe. Eles estão programados para seguir aquela rotina educacional nas escolas. Chegam a casa, têm uma educação em que foi obtida pelos anteriores e logo não desenvolvem porque têm as coisas dadas. Hoje em dia, gastar 100 euros em um jogo ou uma consola é muito mais fácil do que gastar 10, 15, 20 num livro. E eu dou o meu exemplo, que o meu filho tem 18 anos e foi muito difícil, mas consegui incutir nele um exercício, neste caso cerebral, que é a leitura e o processo de, se não está bem, ele fala. Portanto, foi difícil, foram anos, e ele agora, com os seus 18 anos, o estigma todo que estava desenvolvido pelo que ele adquiriu na escola e com os amigos e todas as influências, porque isso também é um ponto muito importante no desenvolver do cérebro humano, tudo isso, ele teve a capacidade e eu consegui pôr nele uma gestão financeira para ele poder evoluir e sorrir com menos dificuldades, não lhe dar tudo de mão e de barato e educá-lo a... No início até foi como um castigo, quando ele fazia alguma asneira, eu aplicava o castigo de vais para o teu quarto e vais ler. Tens momentos para tudo. E então agora passou de castigo para um hobby em que ele lê os livros. Eu acabo de ler o meu livro e ele pede-me imediatamente e faz a leitura e tem uma capacidade neste momento adulta mais do que os amigos que eu conheço, neste caso, que estão lá, são amigos, mas não são tão adultos devido, se calhar, mesmo a isto. E então, isto sucede o quê? A partir desse momento em que o teu cérebro não está desenvolvido, a partir do momento em que tu não o trabalhas, a partir do momento em que não te dão linhas de guia para tu poderes te guiar no início dos teus caminhos, neste caso, para a evolução emocional e mental, torna-se difícil não ceder a esse monstro que se chama depressão. Porque hoje é muito fácil. E que eu queria só agora referir, e já referi em space anteriores, nunca ninguém pode dizer a mim não me acontece, a mim não me vai acontecer a depressão. Eu sou forte. Não, não digam isso. Não digam porque normalmente nós pensamos que acontece só aos outros e na verdade um dia nós vamos ser os outros. Espera aí, Marcos, só um minuto, só um minuto. Ele fala que o filho dele demorou uns quantos anos a conseguir isso e que ele lesse os livros. Comigo só demorou uns quantos meses. Obrigado, Cris. Gosto muito de ti, estou muito agradecido. Comecei agora a ler uns livros, ler uns livros e nem foi preciso pôr de castigo no quarto. Muito obrigado. Só queria dizer isso. Força, Marcos. Aprendeste bem.
O Christian, tu estava falando aí de hábitos e tal. Meu filho, ele está agora com 17 anos, tá? Mas eu digo que essa geração de agora, eu chamo de geração lamen. Aqui no Brasil é miojo, né? Eles querem tudo em 3 minutos, cara. Tudo muito rápido, sabe? Eles têm mania de ficar vendo TikTok, que são vídeos curtos, tem mania. Eles não param, não conseguem parar. E eu tô não obrigando, mas doutrinando ou tentando trazer o meu filho para próximo de mim com isso. Ah, vamos sentar para ver um filme. Aí eu sinto que ele fica, às vezes, meio ansioso, porque o filme demora, 1 hora e meia, né? Eu falo, é muito tempo, é mais tempo do que os 3 minutos do TikTok, mas veja o filme. E leitura, né? Ele tem o hábito de ler, só que às vezes ele troca a leitura do livro físico para o livro do Kindle, né? Que para ele acha melhor no Kindle. Então, assim, ele mantém o hábito de leitura, mas está mais de acordo, de repente, com o que ele acha que está da geração dele, entendeu? Mas, assim, realmente como é que eu vou dizer para você, esse imediatismo que eles querem é muito complicado, cara. Eles querem tudo, bater tudo muito rápido, 3 minutos, sabe? Não dá, cara. É complicado. Bateste aí num ponto que eu queria referir e nunca ninguém referiu até agora, mas neste space pelo menos. Mas também a constante vida e que levamos hoje em dia, a constante pressão exercida sobre nós, a pressão que nós exercemos sobre nós mesmos para ser melhor e alcançar e atingir mais rápido os objetivos e querer ser rico mais fácil. E quer dizer, isto é tudo uma sociedade que está delineada para ser a 100 km/h sempre a bater a velocidade. Portanto, é daí também que eu digo, e essa parte dos vídeos tocaste bem no TikTok, que o TikTok eu tenho e uso só para agregar conhecimento. Portanto, eu não uso para perder tempo, ok? Pronto, posso perder 5 minutos, mas 20 a seguir são para obter mais conhecimento. Mas isto sou eu. Atenção, não estou a julgar quem faça ao contrário. Mas o TikTok, sim, é uma revolução que está a ser estudada até devido a essa velocidade mesmo, passar e andar, não ter a capacidade de ouvir um podcast de início a fim e ir para o YouTube ou então para o TikTok só ver cortes, também é muito mal. Porque não conseguem, se calhar, atingir certos pontos que poderia tocar neles ou ouvir um vídeo ou um podcast completo. E porque nós todos somos diferentes. Logo, vamos agir e interagir de maneira diferente. Logo, certas palavras e certas atitudes, certos atos, certas melhorias vão atingir a nós de maneira diferente, atingir aos outros. E não havendo essa capacidade e querendo ter tudo no redline, sempre ali, sempre a grande velocidade, eu acho que é a própria sociedade que anda toda nessa velocidade. Sim, mas ó Christian, é aí nessa velocidade estamos-nos a deixar influenciar. Então temos que parar, temos que observar e temos que ver. Calma, Exatamente. calma. Estamos-nos a deixar influenciar por esta velocidade. Estamos a deixar influenciar pela sociedade, estamos a deixar influenciar pelos mídias, estamos a deixar influenciar por o que eles nos querem passar, da forma que eles querem que nós vivemos e façamos. Então temos que parar, não é? Temos que nos deixar de ser Sim, quem manda no teu influenciados. tempo és tu. Quem manda no teu tempo és tu. Exatamente. Então é isso aí que temos que pôr o travão. Mas é o que eu digo, num milhão de pessoas, se houver 1000 que consiga fazer isso e tenha a capacidade de pensar que isso é que é o correto, percebes? Ainda estamos com um número muito baixo. Portanto, temos que ser nós a tentar evoluir, principalmente os mais jovens. Por isso vínhamos batendo na tecla da parte mental, da parte de trabalhar a mente. Se tirarmos tempo para nós, vamos perceber que algo está errado. Vamos perceber que temos que modificar, que temos que melhorar, alterar. Posso fazer uma pergunta, Gonçalo? A ti, hoje já tiraste tempo para ti mesmo? Claro, de manhã logo. Quando acordei, eu já mudei o meu hábito. Em vez do despertador tocar 1 hora mais tarde, eu toco 1 hora mais cedo. Depois tenho o meu tempo de silêncio, tenho o tempo de meditação, tenho o tempo da minha rotina de atividade física, o meu hábito atómico. Tenho uma rotina muito rápida e em que estou a começar lá a fazer, mas todos os dias, ou seja, pouco, mas todos os dias, para refletir num hábito
depois mais lá à frente. Vamos Ô, ver depois Gonçalo, o que é que vai melhorar. Gonçalo, Fala, Marcos. deixa eu botar uma coisa aqui. Uma coisa que eu observo muito, sabe o que que é, cara? É que a sociedade, assim, a nossa sociedade hoje em dia tem uma coisa muito de competição, cara, sabe? Tu vê, não estou dizendo no nosso caso, assim, mas a gente observa sempre isso, sabe? As pessoas competem entre si, quem tem o melhor carro, quem tem mais dinheiro. E para mim, cara, eu já há um bom tempo, assim, na época da pandemia, eu parei e repensei muito minha vida, sabe? Então, assim, para mim, vale muito mais a colaboração do que a competição, cara. Mas tu vê que até na própria escola, eles ensinam as crianças já a competirem entre si, sabe? Que eles vão precisar competir no mercado de trabalho. Mas isso eu acho que não é muito bom, assim, para a sociedade, para as pessoas em geral, entendeu? Não sei para quem isso interessa, entendeu? Que deve ter um interesse escuso nisso tudo. Mas, assim, a competição, cara, é muito ruim, cara. Imagina se nós, em vez de competirmos entre si, começássemos a colaborar um com os outros, entendeu? A gente colaborar, fazer. Você tem deficiência nisso, eu te ajudo, eu tenho deficiência naquilo, você me ajuda, sabe? A colaboração é tudo, cara. Eu acho Mas que. aí vem do entendimento da pessoa que tem que entender que vai ganhar mais com a colaboração do que com a competição. E quando a pessoa entender isso e botar isso na cabeça dela, aí vai enxergar, como vocês falam, né? Força, Cristian. Pronto, e já que o Marvin também tocou nisto, e eu queria, até foi um momento que eu tive de clareza ao preparar este space, eu vou dar um exemplo muito rápido e franco. Normalmente as pessoas tendem a culpar os outros pelos erros próprios, ou então a pôr a culpa nos outros e não em si mesmo, ou então primeiro culpam-se a si, mas depois geram a revolta por causa deste stress. Eu dou um exemplo muito rápido. Vão a uma entrevista de emprego, em que fazem a sua entrevista e passado 2 ou 3 dias recebem um e-mail assim como não foi selecionado para avançar para a candidatura de emprego. A primeira reação normal e generalizada das pessoas é dizer logo: epá, eu não tive capacidade, eu não consegui, foi por minha culpa, fui burro, etc. Pronto. Mas esse momento passa muito rápido. É uma introspeção negativa, ainda por cima, e de seguida, o que é que a pessoa automaticamente, eu estou a falar de modo geral, não individual, o que é que a pessoa automaticamente vai fazer? Mas se calhar vai culpar o outro. Bem, se calhar a empresa não sabe selecionar candidatos, ou então já tinha um candidato em vista e eu só fui encher número, e vai começar a culpar os outros. Portanto, não vamos apontar dedos, não vamos culpar os outros, porque muitas das vezes não sabemos a parte que está do outro lado. Primeiro de tudo, isto é um ponto muito crucial. Segundo ponto, nós só dependemos de nós para conseguir ou não. E temos que aceitar o que de lá vem, seja bom ou seja mau. A partir do momento em que nós conseguimos aceitar, seja bom ou seja mau, avançamos. E depois há um terceiro ponto que eu queria colocar e dizer, que é, depois há aquela questão velha, que é o desejo ou a inveja. E são duas coisas diferentes. Quando tu desejas ter algo que o outro tem, quando dizes fogo, e aquele tem tudo, conseguiu, gostava também de ter. Há certas pessoas que dizem, não digas isso, não, coitado. Não, pode dizer isso, porque ele está a desejar o que o outro obteve, que foi sucesso, neste caso. Quando tu invejas, tu estás a dizer que é para o outro perder o que tem, que não quer que o outro tenha aquilo que conseguiu com o seu trabalho árduo, possivelmente. Portanto, aqui é muito importante. Desejar não é errado. Invejar é errado, estás a querer tirar ao outro. Não tires. Aprende e faz por ti mesmo e tudo se consegue. Não é fácil, mas nós estaremos lá. Cristian, eu acabo o que vinhas a dizer tens que assumir responsabilidade pelos teus atos. Tens que assumir responsabilidade pela tua vida. Sim, e ser agradecido por aquilo que passaste. Lá está, gratidão. Eu sou grato, porque tive pelo menos a oportunidade de participar ou de tentar ter a oportunidade de conseguir obter o que queria. E não consegui. A próxima vez eu vou ser melhor e se calhar vou-me treinar melhor, porque se calhar quem foi para lá já está num nível mais acima,
Pá, desejo todo o sucesso do mundo, vamos seguir em frente, que eu hei de chegar lá também. Acho que é muito importante uma reflexão introspectiva nesse ponto, mas também já estamos a ficar sem tempo, não é? Pois não sei se mais alguém quer dar alguma opinião pessoal ou uma Sim, em outra jeito de reflexão. finalização, o que é que dizem? Em jeito de finalização, alguém quer dar a sua opinião? Gostaram do Space 2? Botem os corações que gostaram do Space 2. Sim, Vai um coraçãozinho. muitos Eu tô coraçõezinhos. aqui só ouvindo aqui, anotando. Ai, tá... Ai, que inveja. Bem, espero mesmo que tenham gostado do Space. Acho que já estamos até um bocado estendidos no tempo. Não dá tempo para tudo. Aqui já está à 00:05 na Polónia. Portanto, já vai longo. Não sei se querem acrescentar em jeito de finalização mais alguma coisa. Marcos, Não, não. Ah, só lembrar do sorteio que vai ter das NFTs que o Gonçalo e eu doamos para o pessoal que participasse do Space aqui com a gente. Oh, Entendeu? se Só o isso. pessoal, espera, se o pessoal todo que estiver aqui dentro participar, dá para sortear. Espera A aí, deixa eu malta, botar a aí. malta. A malta, deixa eu botar aí em cima, espera aí. bota shake em cima. Dá um segundo. Caralho, onde é que está essa porra? Eu não sei se o pessoal estava a par ou não. Nós estamos com um giveaway para este Space, em que são 2 NFTs. Espera, vamos fazer isso rápido. Vamos pôr agora isso em andamento, porque doar é sempre bom, porque o que vem da outra parte normalmente vem sempre em dobro. Não é assim, Gonçalo? Com certeza. Exatamente. Essa é a lei do universo. Para mim, essa é sempre real. Resumindo e concluindo, pá, tentemos ajudar e como é o nosso lema, desde o início da nossa comunidade, se em 10, 20, 30 ou 40, pelo menos um for ajudado pelas nossas palavras, pelos nossos spaces, por tudo, nós já ficamos gratos e recebemos isso com um dos maiores dos carinhos, porque ajudar uma ou 10 pessoas, o que interessa é ajudar, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Ora aí, pessoal. Então, partilhei aí. Já apareceu aí? Já apareceu. Está aqui em cima. Ok. Então, vai lá, galera. Entra aí. É só seguir as regras. Está presente no Space, estão vocês todos. É seguir aí o nosso Twitter. Subscrever o nosso canal no YouTube. E Está o... dando o canal indisponível. O link do YouTube está dando como canal indisponível. Não tem problema. Depois a gente dá. Entra só aí, vão só entrando todos para a gente poder sortear isso. Tem que ter no mínimo 10 pessoas que entraram para eu poder sortear. Tem que fazer o retweet e aí já posso sortear. Em direto. Pô, espetáculo. Deve ter sido na hora de você selecionar o link, tu selecionou errado lá do YouTube. Depois, se quiser subscrever, tem na nossa bio também, está lá. Através da bio, no Linktree, está lá também, vai direto para o YouTube. De acrescentar que temos lá episódios a falar sobre saúde mental, sobre investimentos, sobre NFTs. Portanto, tem lá muito conteúdo agregador para o nosso conhecimento e para mexer com a nossa mente e com o nosso músculo cerebral. Portanto, é sempre, e como eu disse há pouco, nós agora não temos a paciência para ouvir um episódio de podcast inteiro, mas os nossos episódios do podcast são à volta de 30 minutos. E ninguém me diga que não tem pelo menos 30 minutos numa semana para agregar mais conhecimento. Vai correr na rua, bota para ouvir, vai estar em casa fazendo alguma coisa, bota no fone e escuta, sabe? Dá para ouvir direitinho e são bem legais. Claro, são bem legais, você participa, né? Vão entrando. Preciso de mais 4 entradas, mais 4 retweets e Eu também vou tenho que sortear. ir. Vá, tenta a tua sorte, tenta a tua sorte. Porque sou eu e o Marco está dando uma arte e eu estou dando um NFT, por isso podes entrar tu. Rodrigo, Pode entrar também. Realmente, pelo o link que está aí do Pintuit, o canal do YouTube não está entrando e eu entrei lá pelo Em Bom Português. Já estou seguindo, me inscrevi lá. é isso Valeu, aí. Rodrigo, valeu. Os outros podem fazer o mesmo, se quiserem. Isso, galera, aí só falta duas entradas. Duas E vou sortear. entradas. Tem gente suficiente aqui, não? Olha aí, então deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se todos Sim. entrarem, Eu por acaso estava aqui a pensar, enquanto o mal estava a falar, e eu gostava de que nós repetíssemos este tema daqui a um ano ou daqui a dois, porque era porreiro ver o quão isto mudou, porque a parte gira é que as coisas agora mudam, em vez de cada ciclo ser 15 anos, como dizem que as gerações antes eram 25, depois passou 15, se calhar agora as coisas vão mudar, e se calhar daqui a um ano ou dois vamos dizer que as coisas ainda são mais rápidas e o pessoal fica mais frustrado rapidamente e dá menos valor aos pontos, por isso era curioso. Exatamente. Vamos desenvolvendo também, tempos a tempos, este tema, assim como esse desafio é muito, muito bom. Era uma coisa que poderia. Atenção, pessoal, nós pomos no nosso canal do YouTube do podcast todos os spaces também, ok? Eles estão lá depois disponíveis para ouvir como vídeo do YouTube, embora não tenha vídeo em si, mas tem toda a nossa conversa. Portanto, nós também preparamos o nosso space para aplicar no YouTube. Portanto, a partir daí é só ouvir, falar e como fica registado o que o João sugeriu, é muito fácil de obter se daqui a um ano tivermos ainda esta comunidade forte e cada vez a crescer mais, então podemos fazer isso. Realmente é um desafio mesmo aliciante. É tipo uma time capsule, a ver como é que vemos daqui a um ano, como é que as coisas estarão. Mesmo. Porque eu acho que 2023 vai ser um ano que promete, em todos os sentidos. Por isso vamos E ver. temos que ter muita força mental, João. Ô, João, Mesmo. e para mim mesmo. promete muito, João. Para mim promete muito. Sim, para ti vai ser um rejuvenescimento, digo-te já. E traz guarda-chuva, just in case. Já me falaram isso. E um barco. Pinico de Portugal. Traz um barco para andares no Porto. Sim, não sei se acompanhaste as notícias, que está aqui para canoagem urbana, está espetacular. Não, eu tenho um amigo que está morando lá em Braga. Ele falou que não tem nem chovido tanto. O clima está até mais agradável. Sim. já temos vencedores. Bota aí, vamos lá, faz tweet, bota aí para cima. Já para está, não está aí? Não está aí? Não apareceu? Não, eu não tenho, não sei se aparece. Eu vou já. Querem que bata os tambores? Apareceu sim. Já apareceu. Querem que bata os tambores? Deixa eu ver, dá pra ter os tambores aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quem ganhou? Espera aí. Sinapse e o Johnny, o João, ganhou o NFT. Epá! Parabéns! Massa, obrigado. Massa Obrigado. demais. Espetacular. Então a Sinapse ganhou do Marcos, né? Está aí, quer mostrar? Perfeito. Vou botar aí em cima. Para verem ver qual é Ela a só arte. depois ela Já tem que vir passar a carteira dela E o João ganhou o meu NFT. Vou passar no chat aqui do Twitter. Isso, me passa lá. Que aí eu já mando para você. Gente, agradecer muito a presença de todos. Que inveja, pá. Vê lá se aparece aí em cima. Tá. Está a aparecer aí? Os dois NFTs aí? Boa. Então o primeiro, essa arte fabulosa é do Marcos, é para a Sinapse, e o Pai Natal, Papai Noel, Boomer, é para o João. Impecável. Parabéns, Nada como o Natal mais tarde. Maravilha. Massa demais. Obrigado, gente. Adorei. Bem, Obrigado. Marco, vamos finalizando. Vamos Vamos embora então. Olha, eu queria dizer uma coisa. Como falei dos hábitos e depois caí, queria deixar uma citação. Já há 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles dizia: a excelência não é uma ação, mas sim um hábito. Aí, pratica aí. Muito bom, sim senhor, a terminar E falaram também sobre afirmações, e eu vou partilhar com vocês uma das minhas afirmações, todos os dias de manhã, digo para mim próprio, ao espelho: tu tens dentro de ti tudo o que necessitas para conseguir. Epá, eu acho que, Marcos, com esta terminamos. Terminamos. Eu quero agradecer a todo mundo, a presença de todos, e convidar para os próximos, né? Que semana que vem faremos outros. Né? Vamos mandar. O que mais vocês têm a falar? Fechamos? Vamos fechar, eu agradeço a todos também. Depois enviaremos o convite para fazer o recebimento do lembrete para o próximo Space. Terminamos com o coração cheio, nós os três
principalmente estamos aqui mesmo coração cheio, foi um space espetacular e mais longo até do que o que estava previsto. Muito obrigado mesmo e voltem sempre. Estejam em paz, harmonia e aprendam a viver, que serão felizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Gratidão e muita Obrigado, luz boa aí noite. nesse Obrigado. 2023 para todos.